Então, boa noite a todos, né? Mais um encontro mensal. E hoje nós vamos ter dois painelistas aqui, o Magno e a Sônia. Se organizaram, montaram um roteiro. O tema do nosso encontro de hoje é a questão da liderança. Então, eu vou ficar aqui acompanhando, aprendendo, refletindo e vamos ver o que eles nos trazem sobre esse tema. E a palavra está com vocês, meus amigos. Ótimo. Eu vou falar um pouco do meu histórico, né, porque tem muita gente que não me conhece, mas eu mantenho uma empresa de consultoria na área de CRM, né, de gestão de relacionamento com o cliente, isso já desde o ano 2004. Eu trabalhei com alguns negócios para imobiliária e depois cheguei no CRM. Eu tenho contato com as constelações desde o ano 2000. Provavelmente, eu já não me recordo disso, nem o Almir. Nós nos conhecemos em 2007, quando eu fui ver uma constelação organizacional que eu nunca tinha visto, né? E eu comecei a estudar as constelações no ano de 2020. Fiz 2 formações seguidas, na USP e na Hellinger, né? E sempre com o tema das constelações organizacionais em mente. E aí, meu amigo Albert, por coincidência, por sincronicidade, lançou um curso. Eu falei, eu tenho que entrar nesse curso. Sônia, se apresente, por favor. Eu estou rindo porque você já entrou no nosso tema junto, né? Que legal, Magno. Então, amigos, eu sou a Sônia Juste, também venho de uma carreira, né, em empresas, na educação profissional, trabalhei, assim, a maior parte da minha carreira em empresa ligada à educação profissional, desenvolvimento humano. Também sempre, por uma sincronicidade, estive ligada aos temas de pensamento sistêmico, pensamento complexo. Então, sempre gostei, né, de estudar sobre isso, sobre o todo, o invisível, as interconexões. E aí, eu constelei a primeira vez na minha vida com o Almir, aí dali para frente fui fazer a formação com eles, a formação, né, com ele, com a Marisa e Homero, na familiar, depois constelação organizacional, me formei com o Almir, continuo estudando. Então, é isso. Esse tema, né, da liderança sistêmica, de certa forma, está no meu radar já faz tempo. Eu fiz uma live com o Almir, que foi no ano passado, e o Almir me fez uma pergunta que me deixou chocado, né? Eu disse para ele, a minha empresa, de certa forma, se transformou. Hoje eu tenho menos clientes, tenho um ticket mais alto, eu tenho mais lucro, eu trabalho menos e ganho mais, né? E aí ele disse para mim, mas o que é que você fez, né, do seu ponto de vista da liderança sistêmica? Eu fiquei olhando para aquilo, me pegou de surpresa, eu disse, não tenho a menor ideia. Porque a gente vai se transformando e não consegue ver o que tem antes e depois, né? E eu pensei, eu tenho que parar para olhar para isso, né? E eu, no momento, estou fazendo uma especialização com a professora Isabela Oliveira, né? E o tema do meu trabalho vai ser montar um treinamento em liderança sistêmica. Estive recentemente aqui no AB, na Vila Prudente, falando também sobre liderança sistêmica, né? Então, eu olho para a obra do Bert, tem a presunção de ter lido toda ela, né? Acho que eu não vou terminar a obra, mas eu vou terminar, em algum momento. Assim como a gente não tem, né, o que é ser um bom líder na obra, não tem um bom marido, não tem um bom filho, né? Então a gente precisa olhar, né, nas leis, né? E como é que um líder pode usar as leis a seu favor. Ou seja, para uma boa liderança, né, além daquele estilo autocrático, democrático, liberal, situacional, coach, carismático, a gente põe mais uma camada que é o líder sistêmico. Então, o que é isso? É uma abordagem humanizada e ética de liderar
e vai além das técnicas de gestão, né, que eu mencionei há pouco, que se conecta com as ordens naturais do sistema, o pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Sabemos que os princípios, né, do Hellinger se aplicam às constelações organizacionais, se aplicam às dinâmicas das inconscientes, né, das equipes, empresas, das relações. Portanto, é amplamente aplicada à liderança organizacional. Quer comentar algo, Sônia? Não, amigo, pode seguir. Ok. Então, o que é liderar de forma sistêmica, né? Fundamental que a gente, né, tenha essa consciência. Quando você lidera com a consciência sistêmica, você está liderando múltiplos sistemas. São os colaboradores, as suas famílias, a sua equipe, a organização, os parceiros, os clientes. E aí temos que honrar os 3 princípios que eu mencionei. As ordens do amor que regem todo o grupo humano. Muito bem, que benefício nós teremos com isso? Garantia que você tem uma atuação com clareza, equilíbrio e responsabilidade, evitando conflitos, sabotagens emanados de toda a ordem. Eu olho, né, para essa minha caminhada com as constelações sistêmicas, eu olho para a minha organização e consigo ver isso claramente. Nível de conflito se reduziu. É muito mais fácil trabalhar com essa equipe, ela vai se transformando, né? E a gente olha, né, Roberto, diz isso que, né, o fundador, né, ou a dinâmica atrai, né? Atrai funcionários, né? Então, eu estava administrando aqui o hospício, estava cheio de louco, incluindo os clientes. Você consegue atrair. E aí você olha, né, e diz, nossa, o que foi que aconteceu aqui? É bem legal. Sônia? Então, amigos, quando eu vi a pergunta, né, que o Magno colocou lá no grupo, e colocando que ele ia ser um painelista e se alguém vinha com ele. E eu venho passando na minha vida por uma série de sincronicidades. E aí, quando eu vi aquela pergunta, veio um sim, assim, para mim. Eu falei, sim, eu quero ser. E aí foram mais sincronicidades ainda. Então, eu trouxe esse tema, né? Eu trouxe esse tema para inteirar com o que o Magno já vinha pensando. A gente trocou um pouco, né, dos nossos tópicos, e essa sincronicidade é algo que eu venho estudando. Então, eu já uns 20 anos atrás entrei em contato com a obra do Joseph Jaworski, que é esse livro aqui, Sincronicidade, o Caminho Interior da Liderança. Eu tinha a primeira edição, essa aqui é a segunda, e eu gosto bastante do assunto. Então, o que é essa sincronicidade? Né? Ela não foi criada pelo Jaworski, ela foi criada, trazida, né, pelo Jung, que é também, eu gosto um tanto, não sei muita coisa, não fiz nenhuma formação, mas eu gosto do Jung, eu gosto da simbologia que ele trabalha, de olhar o todo por meio de símbolos também. Então essa sincronicidade que quer dizer isso, né? Eventos que acontecem na nossa vida e que eles são ligados, mas não numa ligação de causa e efeito, mas ligados por uma força maior. Então, ele até traz essa definição aqui no próprio livro, que ele traz assim, que são eventos ligados não pelo acaso, mas por uma força maior cheia de significados. E aí eu fui fazendo essa ligação aqui, né, com o sistêmico, que por si só, quando a gente fala da sincronicidade, então esses eventos que acontecem na nossa vida, que todos nós passamos por eles.
Alguns chamam de coincidência, mas coincidência, conforme a gente vai estudando e vai vendo na própria vida, na nossa própria experiência, a gente vê que coincidências não existem. Né? Quando você começa a aprofundar, e as leis sistêmicas nos ajudam um tanto sobre isso também, você vai começar fazendo esse caminho interior e prestando atenção nas coisas que acontecem na nossa vida. Quando você está pensando em alguém, de repente a pessoa te liga, né? Você vai comprar alguma coisa, aí você pode ter alguma dificuldade. Suponhamos, você está numa fila, dirigindo, no trânsito, numa fila no caixa, e você às vezes muda de fila e percebe que a fila que você estava andou e onde você está parou. Então, assim, não existem acasos, e a sincronicidade mostra isso para a gente, né? Como prestar atenção, né, a esses eventos significativos na nossa vida. Como que a gente presta atenção? Então, ver os padrões que nos acontecem, como o Magno está trazendo, né, das leis sistêmicas, esses padrões, ver mais amplo, por meio das constelações a gente vê isso, a visão sistêmica, e a sincronicidade também vai mostrando que a gente, conforme presta atenção nesses eventos que acontecem na nossa vida, a gente vai aprofundando, vai adentrando camadas mais profundas que nos auxiliam também a expandir a nossa consciência. Então, esse caminho interior da liderança, segundo a sincronicidade, ele é um caminho de maior profundidade, mas que você vai encontrando também mais facilidade, como o Magno está trazendo, né? Então, o Joseph Jaworski, inclusive, ele é um dos fundadores, né, da American Leadership Forum, que é uma ONG responsável pelo desenvolvimento da prática da liderança colaborativa. E ele também é um dos autores, ele é autor desse best-seller, né, o Sincronicidade, e coautor do livro Presença, que é um best-seller também, que foi escrito pelo Peter Senge, né? Peter Senge, Jaworski, o Otto Scharmer, da teoria do U, ferramentas, todas que já são usadas há um tanto de tempo no campo da liderança e que nos auxiliam a aprofundar, a olhar de uma forma mais abrangente e ver essas ligações, né, do todo, da parte com o todo, da interdependência. É isso, Magno. Ok. Então, você está justificando como é que se atrai. Como é que você atrai os loucos para o hospício, é isso? Uhum. Exatamente isso. E olha, que síntese perfeita que você está trazendo, porque é isso que a gente faz, porque os eventos estão conectados. Então, aquilo que chega, a gente tem uma conexão. Então, se estamos atraindo os loucos para o hospício, a gente existe uma ligação. Então, como é que a gente presta atenção nisso? Ok. Por fim, fechei o hospício. E agora só chega gente normal, sabe? Clientes e funcionários, que bom. Bom, os líderes têm que observar as leis, pertencimento ou vínculo. Todo mundo tem o direito ao seu lugar. Então, no sistema organizacional, cada membro tem direito ao seu lugar independente de cargo, tempo e desempenho. O líder reconhece todos que contribuíram, inclusive os que saíram, falharam ou foram excluídos. Reconhece o passado da empresa. Agradece a todos que passaram pela empresa, que fizeram parte da empresa. Ele evita projetar culpa ou expulsar pessoas simbolicamente, né? Dizendo que fulano ou beltrano foram o problema. A outra lei é a ordem e hierarquia. Há um lugar certo para cada um nessa organização. Então, a hierarquia
básica, você tem lá os fundadores, diretores, gestores, colaboradores e os novos funcionários, né? Uma ordem natural. Quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Precedência não quer dizer prioridade. Novos gestores, hierarquicamente, são superiores a funcionários mais antigos, mas os funcionários mais antigos têm precedência sobre esse novo gestor. O líder representa a empresa, não se coloca acima ou abaixo desta. Mantenha clareza. Eu sou responsável, eu cuido do sistema. A terceira lei, né, do Bert é equilíbrio de troca. Tudo flui quando há equilíbrio. Toda relação saudável exige troca. Quem recebe, reconhece. Quem dá é honrado. Na liderança, o colaborador dá trabalho, recebe salário, reconhecimento e desenvolvimento. Se o equilíbrio quebra, surgem ressentimentos, desmotivação ou cobrança excessiva. A aplicação disso, né? Pague bem. Reconheça. Ofereça crescimento. E o pague bem aqui, obviamente, é aquilo que a empresa pode pagar. Sônia, algum comentário? Olha, eu vejo assim na sincronicidade como uma manifestação dessas leis sistêmicas. É um jeito de entender, né? Esses encontros significativos como expressões dessas leis, né? Que você está trazendo com esses exemplos do pertencimento, da ordem e hierarquia, porque tem uma ordem nesse todo, né? Nesse todo, nesse universo, né? Não existem as coincidências, então está totalmente ligado. Ok. Almir, por favor. Não vou perder a oportunidade de citar um dos meus mestres, né? Você falou de uma forma, Magno, que me fez lembrar o Jan Jacob Stam, quando ele mencionou um dos atributos para ele de um bom líder. Ele reconhece que o seu liderado, às vezes, apresenta um crescimento tão notável que a própria organização não tem condições mais de dar a esse liderado o espaço e a recíproca que a capacidade dele já faz jus. Então, uma atitude ética desse líder é trabalhar com transparência e dizer, olha, eu não tenho o que te oferecer pelas nossas condições atuais, além do que eu estou te oferecendo. Então, eu te deixo livre para você seguir o seu caminho e, enquanto você ficar conosco, eu vou aproveitar ao máximo a sua colaboração e darei o que eu puder em retribuição. Claro que isso é uma fala simbólica, né? Mas é muito mais uma atitude interna do líder quando ele vê que o seu liderado já está além da própria capacidade de reter aquele talento na sua organização. Então, para o líder sistêmico, reter talentos a qualquer custo não funciona. É isso que eu ouvi do Stan uma vez, lá por 2007, mais ou menos, viu, Magno? Mais ou menos naquela época. Mais ou menos por aí. Bom, você está dizendo o equilíbrio de troca, né? O que você está pagando, as condições de crescimento que você está oferecendo já são incompatíveis, né? E é o momento de fazer o divórcio. Eu já tive 2 oportunidades que eu fiz isso. Um tinha consciência, o outro não tinha consciência. Eu dizia, você não tem mais o que aprender aqui, né? Está na hora de você ir embora, né? Ficar com você é um desequilíbrio. Exatamente o que você falou. Fique, né, até quando você quiser. Mas eu não olho para você com o futuro aqui dentro. Você é muito maior do que eu posso oferecer, né? Foi difícil convencer, mas consegui.
Atitudes do líder. Presença fenomenológica. Observa o sistema sem julgar. Escuta o que é e não o que deveria ser. Isso é bem difícil de se fazer. Bem difícil. Neutralidade, não toma partido, representa o todo e não o grupo. Assume responsabilidade. Eu sou o líder, cuido do sistema. Sem culpar. A aceitação do que é, não luta contra a realidade. Diz sim, é assim. Agora o que vamos fazer? Deixa ir. Libera o passado, não carrega ressentimentos, vinganças ou falhas. Então, como a gente pode exercer essa liderança no dia a dia, né? Em reunião de equipe, é sempre importante começar com um momento de reconhecimento, agradecendo a todos que estão ali ou que já passaram na organização. A entrada e saída de colaboradores, né? Ao contratar, você tem um lugar aqui, bem-vindo. E ao demitir, você cumpriu o seu papel, agradecemos, vai viver sua vida e nós seguimos a nossa. Eu tive na OAB aqui de Vila Prudente, isso já tem um mês ou mais, e tive a oportunidade de fazer uma constelação. Era um escritório de advocacia, né, que tinha uma advogada, uma secretária e mais 4 colaboradores. Ela demitiu 4 colaboradores. E era tão curioso que eu olhava para aquilo, ela dizia, eu demiti 4. Eu falava, é impossível, num lugar que tem 6 pessoas, demitir 4, né? Eu como que não entendi aquilo. Ela disse, eu terceirizei o trabalho dessas 4 pessoas e agora eu estou querendo internalizar uma parte do trabalho. E quem senta na cadeira não fica. E é difícil arrumar gente. Aí você olha, isso é um caso clássico. Quando você faz a constelação, é evidente, né? Das 4 pessoas, 2 foram injustiçadas. Ela deveria demitir 2. No pacote demitiu 4. Né? Então a gente faz esse reconhecimento, de até a lição de casa para ela, escrever uma carta para essas pessoas, né? Explicando os motivos desse desligamento. A constelação anda, e por fim a vaga, um abraço ao candidato. Falei, bom, aparentemente está resolvido, né? Vamos ver os próximos capítulos. Típico disso, né? Você não ter o reconhecimento pelo trabalho que as pessoas fizeram na organização. Tomada de decisões difíceis. A pergunta é sempre essa, né? Isso honra o sistema? Respeito o passado? Mantém o equilíbrio? Né? É dessa forma que o líder sistêmico tem que pensar na hora de tomar essas decisões. E evitar decisões que excluam, né? Ou culpem alguém. No relacionamento com o fundador, importantíssimo. Tem um gestor contratado, o dono é sempre a fonte. Você, como gestor, cuida do dia a dia. E respeita quem veio antes. Fundamental não ter aquela fala que as coisas, né, com a minha presença, vão mudar. As coisas não vão mudar, as coisas vão melhorar com a minha presença, com a minha contribuição, né, e com a contribuição de todo mundo, com a minha liderança. Tônia. Então, ouvindo você falar desse exemplo da constelação, você vê que é uma liderança que está com um nível de consciência ainda mais individual, vamos falar assim, mais básico, né? Não está aprofundando o caminho interno, né? Esse caminho, esse olhar para dentro, e na medida que você presta atenção a esses eventos significativos que a sincronicidade vai mostrando, você vai se ligando e você vai percebendo como a vida como um todo, ela quer que você vá para frente. As próprias leis sistêmicas falam isso para nós, né? A vida segue para frente. A sincronicidade mostra isso também. Os eventos que se repetem, se você prestar atenção, eles vão te mostrando em que direção você seguir para que a vida continue
e continue de uma forma cada vez a poder seguir num processo evolutivo. Então, você vai saindo daquele lugar menor, daquela visão mais limitada, daquela liderança mais tradicional, para poder olhar para o todo, para poder ver que há algo maior que nos rege, uma força, a fonte, como você queira chamar, né? E que a vida segue para frente. Então, quando vem esses eventos que trazem ali uma mensagem, uma chamada, um presta atenção, eu fiquei pensando nesse exemplo que você trouxe, como essa pessoa ainda não está podendo. Então, como esse caminho de olhar para dentro e ir reconhecendo esses avisos que a vida traz. E quanto mais você presta atenção, né, nesses eventos sincrônicos, eles vão aprofundando o seu caminho interior. E a sua liderança, ela vai também se transformando. E aí você vai, cada vez que você presta atenção, você percebe como o evento que vem, ele chega para trazer mais profundidade. E ele é quase uma confirmação, é por aí, porque você vai se colocando numa liderança a serviço do todo, para que a vida evolua, para que vá para frente, para que ela seja ligada a valores universais, né? Você vai saindo daquele menor, que ela né? vá para o mais, que ela vá para o mais. Exatamente, para o mais. É isso aí. Ok. Albir. Albir foi para o café. Eu estava tentando usar o mouse e eu esqueci que eu tinha desabilitado. Sim, Magna. Terminei a minha parte. Você quer contribuir, por gentileza? Olha, eu posso acrescentar algo, né? Porque, vamos dizer, enquanto eu acompanhava a exposição de vocês, eu fui buscando uma mensagem essencial para mim, né? E eu tenho vamos dizer, tem algo que está ressoando aqui, que, de certa forma, não é uma tradução literal de nenhuma citação, de nenhum trecho, mas, assim, uma das chaves, né, que podem promover um desenvolvimento de um perfil de liderança com essa visão sistêmica é uma corajosa disposição para o autoconhecimento, porque quando a pessoa se dispõe ao autoconhecimento, ela encara suas próprias limitações com naturalidade, sem exigir dela mais do que ela pode dar, mas dando tudo que ela tem. E naquilo que ela ainda não é suficientemente hábil, suficientemente competente, ainda não tomou tudo o que as suas raízes têm para lhe oferecer, ela diz sim para isso também e se coloca de uma maneira mais tranquila, mais, vamos dizer, mais objetiva perante seus liderados, né? E vocês, é bom ficar quieto, sabe, num momento desse, porque eu me lembrei de algumas pessoas importantes na minha trajetória profissional e que, de vez em quando, eu até me recolho um pouco e faço umas conversas íntimas com esses antigos chefes, sabe, que me ensinaram tanta coisa. E alguns deles, assim, pessoas que não têm a menor ideia dessas coisas que a gente está falando aqui, mas que eles tinham uma tranquilidade de lidar com as suas próprias limitações e não se impunham por uma rigidez, sabe? Um deles, em especial, uma pessoa muito aberta, muito franca e que é muito inspiradora ao mesmo tempo, que fazia com que todos na equipe tivessem essa mesma atitude, dizendo, olha, eu estou aqui
para fazer o melhor pelo nosso projeto de empresa aqui, mas eu tenho limitações. E isso promovia o quê? Uma organização que incluía o próprio líder numa postura assim de estar constantemente buscando desenvolvimento, buscando aprendizado, buscando referências de caminhos para desenvolver mais tanto competências técnicas quanto o que hoje todo mundo chama de soft skills, né? Que são aquelas habilidades da chamada inteligência emocional. Então, é isso, vocês me inspiraram para essa mensagem simples, que é, tá bom, eu não domino as leis, eu não estudei bem o Hellinger, eu não cheguei lá ainda, eu estou começando a ouvir falar disso, mas eu me disponho a me conhecer. E com isso, eu posso dar só o que eu tenho para dar mesmo, nem um pingo a mais. E isso também é dizer sim. Foi isso que eu fui espremendo aqui comigo, eu até tomei umas notas, viu? Me deu vontade de escrever um artigo, Magno, sobre esse tema lá na revista que eu escrevo. Então, agradeço aí a maneira tão legal que vocês trouxeram o tema, né? E aí tem a Dayana que levantou a mão, e depois vamos ver o que o pessoal quer Só para comentar ou perguntar, vamos aproveitar, né? acrescentar, né, o que você falou, é curioso, né? Porque às vezes ao longo da sua vida, você encontra pessoas que, de certa forma, não se sabe como, têm algum conhecimento sistêmico, né? É, Não é? Eu vim, quando você estava falando, lembrei de um presidente no Chile, isso, né? Eu estava num projeto, me sentei com ele para conversar, e ele olhou para mim e disse assim: a única coisa que eu faço é me cercar de gente competente. E a única habilidade que eu tenho é reconhecer que a pessoa é honesta ou não. Então, eu durmo bem, que comigo só tem gente honesta, né? E eu não sei por que eu só contrato gente competente. E as reconheço como tal. Lembrei perfeitamente desse discurso, né? Que é bem sistêmico. é, mas eu sei por quê, viu, Magno? Tem pessoas que trazem esse conhecimento mesmo sem formular. É porque a lei da gravidade sempre atuou, mesmo antes de ser formulada, Isso. antes de ser traduzida em números e letras, tal. E as leis sistêmicas também sempre estiveram aí. Eu sei que tem pessoas que usam a expressão agora vamos abrir o campo. Na Isso. verdade, o campo está aberto. Certo. Às vezes, falta isso que a Sônia falou, a devida atenção para aquilo que está vibrando em nós e em torno de nós. Mas que o campo está sempre comunicando e nós estamos fazendo parte disso, isso é uma realidade independente das descobertas do Hellinger e de todo o desenvolvimento que as constelações têm ao longo desses anos todos. Eu agradeço vocês e, por mim, você pode fazer a fila andar aí, que está formando fila. Okay. Quem é o primeiro? A Célia? Célia Mendes. Por favor. Daí ela levantou a mão, mas abaixou. Então é a Célia, né? Boa noite. Eu sei que o tema está falando sobre liderança, mas pensando aqui no caso como, vamos dizer assim, colaborador, eu estou tentando entender. Quer dizer que quando a gente, como colaborador, estamos buscando, ou seja, estamos numa trajetória que a gente vai crescendo cada vez mais, que a empresa já não tem mais, vamos dizer, o que te dá, então seria a hora de pedir conta, vamos dizer assim, se eu entendi. É isso mesmo? É hora de você buscar novos desafios, né? Você trabalha não só pelo salário, mas pelo seu crescimento pessoal, profissional. Então, se aquela organização não está em condições de oferecer algo à sua altura, da sua competência, é o momento de deixar aquela organização. Uhum. Muito obrigado. Acho que clareou muita coisa aqui.
Ok. Quem mais tinha levantado a mão? A Dayana? Eu ia colocar os aplausos, mas aí eu errei. Levantou a mão. Mas, Errou a é mão. assim, aproveitando, assim, para mim foi bem profundo tudo que foi falado sobre a liderança e principalmente como esse líder tem que ter uma humildade. Para mim foi muito forte. Ele olhar para o todo e ser muito humilde. E me veio o resumo: um grande líder, ser humilde. E eu Chave para adorei a mim, expressão dos loucos. chave de sucesso. É o que você disse. Willer, por favor. Isso, Magno. Brilhante exposição sua e da Sônia. E eu ouvindo, né, vocês falarem, eu fui pensando aqui na nossa responsabilidade, né, enquanto desenvolvedores de pessoas, de ajudá-los a sair de um ponto de cegueira e enxergar o sistema. O quanto isso é importante, porque eu trabalho com várias empresas e nós também, na posição de humildade, né, de não chegar naquele lugar do grande, do pequeno, de ter condições de dar a mão a esses líderes e permitir que eles enxerguem o campo, né, enxerguem o campo deles por vários ângulos, porque às vezes eles vêm, né, eles percebem somente de um ângulo específico que faz com que eles não tenham mais recursos, não tenham recursos diferentes para lidar com a realidade que eles têm, com os desafios dele. E quando a gente consegue mostrar esse sistema para ele de outros ângulos, possibilitando ele enxergar, ele ver novas, se posicionar ali em novas posições mesmo, eu acho que isso a gente traz uma contribuição muito grande, né, para esse líder, para o sistema, para os colaboradores, que aí ele passa a ter recursos, visões diferentes, e também para se posicionar diferente, né? Porque isso é um grande desafio, né, que não se faz da noite para o dia, porque tem todo um sistema de crenças, tem todo um sistema de vivências anteriores que impedem esses líderes de se abrir de uma forma rápida, né, ou abrupta aí, para esse novo olhar. Muitos desistem, né? Muitos não querem ver, e às vezes querem encerrar um trabalho que pode trazer grandes contribuições, e às vezes na nossa ansiedade de querer fazer com que ele enxergue para aquilo que a gente enxerga, né? Muito bem, essa eu diria que é a missão de grupos como esse, que é difundir a filosofia sistêmica nas organizações, o que não é fácil. Como você disse, eu entendo como, né, uma missão bem pesada, né, você convencer pessoas que não têm a visão, não estão preparadas, né, a emergir, experimentar, né, e ter uma outra visão, né, do seu papel como líder e o papel das organizações na vida das pessoas. É por isso que eu sigo o Almir. O Almir precisa ensinar isso para a gente. O Almir fala uma frase interessante, né? Eu vou falar aqui do meu jeito, tá, Almir? Você corrige. A gente não pode desver o que viu, é isso? É assim, porque quantos de nós, né, que já conhecemos constelações, quantos de nós já fomos surpreendidos por uma imagem numa dinâmica de uma constelação? Uma imagem que às vezes contraria tudo aquilo que a gente acredita que explica a problemática toda e tal, dentro da minha capacidade de ler a realidade. E, de repente, vem uma constelação e faz um trabalho de demolição, quase, daquela leitura antiga. Eu posso me fechar, como muitos clientes, às vezes, mesmo diante de uma constelação, se fecham, mas alguma coisa começa a atuar, porque uma vez que você viu aquela nova imagem, você não pode desver. E ela, mesmo que seja a conta-gotas,
começa a produzir um movimento que, no seu tempo, vai gerar novos resultados. É isso que eu tenho visto, Sônia, por isso que eu digo assim, por mais simples que seja o movimento que uma constelação mostrou, a gente não pode subestimar o poder de transformação daquela gotinha que pingou, sabe? Tem constelações que parecem assim, se parece com um banho de cachoeira, e tem outras que parecem assim aquele pinga-pinga de uma torneira num canto do jardim, mas que não deixa secar. E alguma janelinha se abre, às vezes, por algum olho mágico, né? E a pessoa vê alguma coisa que ela não via. E isto tem um efeito, às vezes um efeito na alma, um efeito profundo. Porque, pegando um pouquinho de carona na pergunta que já foi feita, às vezes a pessoa está numa organização e ela tem diversas razões para permanecer lá. Por exemplo, faltou 3 anos para eu me aposentar, eu tenho medo de ir para o mercado, o Brasil está difícil, ou sei lá o quê. Ela tem uma série de coisas em torno dela que faz com que ela permaneça lá. Mas quando ela começa a entender os movimentos da alma, ela pode facilmente perceber que a alma já foi. E aí, cada segunda-feira, ela vai pagando um preço mais alto para não seguir os movimentos da alma. Ela pode viver isso com uma consciência ampliada, que a constelação permite, ou ela pode viver isso através de sofrimento, através vamos dizer, de um estado emocional que acaba gerando muito desgaste para ela. E, às vezes, ela dá a sorte, né, de encontrar um constelador como o Magno, a Sônia, e aí essa pessoa faz com que ela veja algo que vai tirá-la daquela poltrona que, na verdade, faz com que ela fique meio sonolenta naquele lugar e ela fique, de repente, um pouco mais atenta para o que a vida está sinalizando para ela. Então, é isso, não dá para desver o que você viu, mesmo que você não queira lidar com aquilo. E é uma decisão do cliente, o que nós vamos fazer? Né? O cliente é o cliente, a constelação pertence a ele. É isso. Agora, minha amiga Iris, da Hellinger. Olá, grande amigo mesmo, grande parceiro ali na G7, né? E você, Isso. cansada de eu estar no curso da Almir aí, ó. Olha só. A curso, aprendendo muito. A liderança sistêmica é algo que realmente mexe muito comigo, né? Estou com 2 empresas que eu estou acompanhando e tenho avaliado a posição da líder, né, da mulher na empresa. A mulher leva toda essa essência feminina e da maternidade e acha que a empresa é a casa dela, né? E quer ter os colaboradores como filhos, minhas meninas, aquela coisa toda, e quando tem que tomar uma medida difícil, com as meninas têm dificuldade, porque põe no lugar de filha, né? Então, o primeiro ponto eu estou falando meninas, porque um é salão de beleza, outro é um instituto de harmonização, e a gente está trazendo para elas qual que é o seu lugar de líder, né? Trabalhando as leis o tempo todo, eu tenho um movimento, é uma mentoria, mas é incrível quando elas começam a perceber que aquele lugar de líder, mesmo ela conhecendo todas essas leis, é um lugar para adulto, né? E que, às vezes, em algum momento, é a criança delas que está ali, aí entra em choque com os colaboradores, acha que está sendo traída, e aí tem né, não tenho amigas aqui dentro, você não vai ter mesmo, não. Você que é líder, aqui você não tem amiga. Então, assim, é muito incrível esse olhar para a gente nesses tempos, nos protege muito. Claro que a gente tem que continuar sempre aprendendo, trabalhando, mas é o que você falou, Magno, a gente vai mudando e nem percebe, né? Então, às vezes eu me vejo falando com as pessoas, eu estou atuando numa escola também, e eu fui apresentar um projeto que elas me pediram sobre o IDEB e tal, e eu fiquei tão feliz comigo, porque eu era uma diretora meio chata, sempre exigente e tal, mas eu estava tão leve,
foi tão bonito, tão respeitosa, que eu saí de lá assim, falei, meu Deus, como que foi bom participar disso tudo que eu já participei, desses investimentos todos que a gente faz, porque foi muito bom poder ser leve, firme, né, tranquila do que eu estava fazendo, mas respeitando a escola, aí já é outro caso que eu estou contando, né? Mas respeitando a escola. Então, são lideranças diferentes, mas a visão sistêmica, isso para o líder protege, né, essa contribuição. Obrigadão, e um prazer, Magna, te rever aqui, a turma toda. Obrigada, Almir. Morri de inveja, né? Essas oportunidades que você tem de difundir a filosofia sistêmica. Parabéns. Amei. Dayana, Então, talvez o Almir já respondeu sobre os movimentos da alma, mas eu fiquei pensando no oposto, naquele líder, que ele está numa posição de líder, mas ele tem uma consciência que ele não quer estar ali. Como fica isso sistemicamente? eu já vi isso na minha vida profissional várias vezes. Ele é expelido. E se ele não tem a consciência que ele precisa ir embora, né, ele vai sair machucado. Porque põe o sistema em risco, né? Naturalmente. A Sônia vai falar da sincronicidade. Naturalmente vai ser expelido. O Dayana, e Então, você, quando você fez essa pergunta, seria ele não quer estar naquela empresa ou ele não quer estar no lugar de líder? No lugar de líder. Então, é como se você está crescendo dentro de uma... Porque até agora nós falamos sempre de projeção para o sucesso, né? Mas aí eu vi a sombra. Eu estou ali, eu tenho futuro, mas eu não dou conta. Eu não dou conta, nesse sentido. E se torna pesado. E o Almir também falou do movimento da alma. Saber o que realmente a minha alma quer. Esse movimento de ser expulso, tudo bem, a empresa vai acabar tirando esse funcionário. Mas aí dentro desse líder fica aquela luta, né? Entre... como que eu vou explicar? Todos querem crescer e querem ser líder. E eu não quero. Mas eu tenho que ficar ali, mesmo que eu não queira. Alguma coisa assim. Como fica isso sistemicamente? Posso dar um pitaco aí? claro, Todo sistema só quer duas coisas: sobreviver, buscando sempre o melhor equilíbrio possível. Então, a figura do arrimo de família, por exemplo. Se você não tem a presença do pai, da mãe, às vezes de nenhum dos dois, alguém faz um sacrifício enorme para estar num lugar em que ele naturalmente não estaria. Então, Dayana, o que eu penso é que é preciso ter um olhar cuidadoso, porque às vezes ele não... eu vejo assim que, sei lá quantos por cento, mas a maioria dos casos que a gente vê se enquadra, para mim, na leitura que o Magno expressou. Ele vai ser expelido. Porém, às vezes, o próprio sistema prescinde, não pode prescindir daquela pessoa naquele momento para estar a serviço de algo maior. Então,
ele pode, às vezes, estar curando alguma coisa, compensando alguma coisa, ele pode estar resgatando alguma coisa, e ele paga um preço alto. Mas, às vezes, o sistema está pedindo a ele. Nós precisamos de um líder, mesmo que seja você. Sabe o famoso em terra de cego, quem tem um olho é rei? Muitos sistemas, na precariedade, às vezes, num movimento em que a vida está buscando sobreviver a uma escassez muito, muito intensa, aquele que tiver em melhores condições, mesmo que não seja assim um carismático, é ele que vai dizer, tá bom, não, o famoso não tem tu, vai tu mesmo, deixa comigo, já que estou aqui. Agora, a minha vontade é jogar tudo isso para cima e sair correndo, e montar uma banca na feira e vender banana, mas eu tenho alguma coisa que me diz, espera aí, existe algo aqui, o amor está pedindo para você. E isso pode ter a ver, inclusive, com outros níveis, né? Com o nível familiar, pode ter a ver com, inclusive, com uma metaposição, um metassentimento que está atuando, né? E muitas vezes é um preço alto que esse líder paga, né? Para poder cumprir com essa função. Então, pode haver aí uma complexidade que impede a gente de dar uma resposta única para uma questão dessa, entende? Mas eu vejo assim, quando a gente vai acumulando experiência, né, atendendo empresas com esse tipo de situação, ou pessoas, né, no coaching sistêmico, no coaching integrativo, você vê isso que o Magno expressou, que quando a pessoa não decide, a vida decide por ele. O sistema diz, tchau, meu filho, e ele acaba arrumando, inclusive, alguém para culpar pelo movimento, né? Porque ele não faz, aí o sistema faz, e aí pronto, tem um culpado agora, não sou eu. Eu não fiz nada, eu estava aqui fazendo meu servicinho, né? Mas o sistema faz. Só que nem sempre é assim. Às vezes tem coisas que têm um grau de profundidade maior e que tem a ver com a sobrevivência. Às vezes tem a ver com movimentos muito profundos. Mas é isso. Uma contribuição minha aí para esse tema, tá? Tá bem. Iris, por favor. Eu nem vi que eu levantei a mão, não. Não? Então, é o Wagner. Wagner, por favor. Deixa eu tirar daqui. A pergunta da Daiane me tocou profundamente, porque foi um motivo também de uma pergunta que eu estou fazendo um curso agora de atualização, e o professor, eu fiz mais ou menos a pergunta da Daiane para ele, quando ele coloca lá um slide, né, dizendo que a maior doença é o médico desatualizado, né? E aí ele foi um grande defensor da indústria farmacêutica. E aí a minha pergunta para ele é mais ou menos essa questão que a Daiane coloca, né? Aquele momento que eu estou defendendo um sistema que alimenta e retroalimenta a doença, né, que seria a indústria farmacêutica, de repente eu me volto para uma medicina integrativa e não quero mais alimentar aquela doença e eu me transformo, mas eu estou pagando um preço caríssimo, porque todo o sistema começou a me rejeitar. E todo o sistema está tentando me desbancar. Aí eu tenho que montar uma estrutura que me garante essa liderança que já é consagrada aí no mercado. Então, é uma liderança que vem me entusiasmando, porque esse motivo. E hoje, como médico, avaliando o crescimento e desenvolvimento do método terapêutico aí das constelações, e ontem também o professor Almir foi brilhante lá
naquele momento que nós atendemos uma pessoa lá no Canadá, não sei se eu posso falar aqui, mas não, sem entrar em detalhes, né? Mas o quanto que essa metodologia, o trabalho, não pode beneficiar, mesmo online, com a nova tecnologia, tudo isso. Então, o mais importante que o professor Almir aí e que o Magno, eu quero parabenizar os colegas nesse sentido, de que nós estamos também promovendo uma mudança quântica na dinâmica da terapêutica. Todas as vezes que a gente se transforma nesse instrumento de mudanças de liderança, Dayane. Então, acho que vale a pena quando a alma não é pequena, nesse sentido de transformação, né, Almir? Muito bem. Maria Antonieta, por favor. Boa noite. Eu estou querendo saber, a Daiane falou assim, todo mundo quer ser líder, né? Quando estava sendo discutido esse assunto, né? Quando ela fez a pergunta dela. E aí, eu fiquei pensando nisso. Todo mundo quer ser líder? Eu não sei. A pessoa que quer ser técnico, ela quer ser líder? Existe algum problema, alguma questão em querer ser técnico, mas não querer ser líder? Maria Antonieta, em linhas gerais, né? A gente vai para a posição de liderança porque pagam mais. Justamente. Então, é mais ou menos um padrão. Todo mundo quer ser chefe porque ganha mais. Somente aquelas pessoas que têm uma certa maturidade vão olhar para isso e dizer, não, esse não é meu movimento, eu posso fazer um movimento lateral. Exato. Não, eu não gosto de ser líder. Acho Eu muito acho que problemático. E a pessoa está feliz. Você tem casos e casos, né? Principalmente em vendas. Em vendas você tem um vendedor sensacional. é justo. Você promove ele para gerente. Você perdeu um vendedor sensacional e ganhou um gerente medíocre. A sensação muitas vezes é que a pessoa para onde ela não é mais brilhante, digamos assim. Sim. Então, e eu, especificamente, tem lugares que eu jamais quero ser líder mesmo. Prefiro muito mais ser técnico. Para ter independência. Mas beleza. Mas acho que a Daiane pode confirmar, mas ela disse, né, o que ela falou foi nesse sentido. Quer dizer, vou para liderança, vou ganhar mais. Né? Mas é um padrão. Né? Não que seja 100% da realidade que a gente vê, né, no mundo das organizações. Ok. Grata. Célia Mendes, por favor. Eu quero só trazer algo referente à liderança, né? Dentro desses exemplos, a Ana falou da sombra, né? Então, eu lembrei aqui de dois casos. Uma líder, muito carismática e tudo mais, mas não gostaria de permanecer mais na empresa, mas também não queria pedir conta. Então, vamos dizer assim, ela foi deixando tudo a Deus dará, entre aspas, e o tempo passando e nada da empresa mandar ela embora. Então, o que aconteceu? Ela adoeceu e hoje ela está afastada porque ela não queria mais ser líder, né? E uma outra que, vamos dizer, queriam colocar ela como uma líder, né, de um espaço maior, né? E aí ela falou realmente, ela disse, eu não quero. Esse tipo de liderança eu não quero. Eu quero a liderança de permanecer na assistência. É onde eu me coloco e me sinto melhor e faço melhor. E realmente. E uma outra que não falava que queria ser líder, mas que passou a ser líder, que tem toda uma carismática e que gosta muito. Então, trouxe toda uma harmonização para todos, né? Essa liderança que é esse líder carismático,
que foi colocado todas as, vamos dizer, as nuances positivas, né, do líder, do bom líder, né, do líder que ama o que faz, que escuta a todos. Então, assim, é bem interessante. E é bem interessante a gente perceber isso através das linhas sistêmicas, né? Então, muito obrigada. Quer comentar, Sônia, por favor? Então, eu estava ouvindo, né, vocês falarem, e a pergunta da Dayana, e aí me veio assim, né, para que eu fui colocada, que eu cheguei no lugar de líder? Para quê? Então, eu penso que a gente deve fazer perguntas, dialogar com a vida, né? Para que eu fui colocada aqui? E prestar atenção às respostas. Podem ter medos, quer dizer, como aqui um pouco o Almeida estava falando, tem tanta coisa, né, nesse universo, mas para quê? Né? Então, eu sinto que esse diálogo, essas perguntas, e as pistas vão chegando e a gente vai reconhecendo, é um jeito também de auxiliar, né, em situações assim como essa que a Dayana traz. Realmente, você gostaria de comentar algo? Brevemente, né? Tem pessoas que eu vejo, sabe, Maria, que às vezes elas não estão visando uma posição de liderança, mas às vezes acontece que o contexto as coloca numa posição de liderança, não necessariamente de chefia, não necessariamente de diretoria ou de gerência. Eu trabalhei muitos anos como jornalista, né? Eu trabalhei em planejamento de comunicação e indústria. Então, eu lidei muito com chão de fábrica, por exemplo, durante alguns anos. E é impressionante, num nível assim, onde hierarquicamente as pessoas não tinham nenhum crachá de cor especial, nenhum direito a estacionamento, nem nada, mas na dinâmica do dia a dia, entre seus pares, a pessoa ela é olhada como uma referência. E isso faz com que o líder brote. E ele pode ser o líder situacional, vamos dizer, um líder circunstancial, num determinado processo, num determinado movimento, pelo exemplo, pela atitude, pela coerência, por virtudes que os colegas veem, os pares veem. Então, e eu também trabalhei numa grande multinacional, a maior que eu trabalhei, onde tinha muitas reuniões com todo mundo no mesmo nível hierárquico, mas era muito notório que em determinados temas que nós tínhamos que lidar ali, algumas pessoas naturalmente acabavam sendo olhadas como referência na busca de uma resposta. Então, tem situações em que basta dizer sim, sabe, Maria, para a pessoa ser colocada como líder. E, às vezes, quando ela diz não, ela paga um preço por isso também. Quando ela está franca, tranquila, em paz, e a vida diz a ela, estamos precisando de você aqui. Você pode decidir ir ou não ir, mas quando você se deixa fluir também com o movimento natural, você a pessoa pode exercer uma liderança, ainda que seja momentânea, ainda que seja numa crise, ainda que seja num tema, por exemplo, muito tenso dentro da organização, alguém tem uma palavra que dá o norte para uma saída de alguma situação tensa, por um conflito dentro da equipe, e nem sempre essa pessoa é o gerente. Às vezes é o analista, vamos dizer, que conhece mais as pessoas, que está lá há mais tempo, que viu todo mundo chegar.
Então, a experiência de vida dele, a capacidade dele de trazer a cultura da organização na sua presença, faz dele um líder que vai apontar uma solução. Naturalmente, ele não precisa nem ganhar mais dinheiro, não precisa ser promovido, mas ele exerce uma liderança ali. Então, isso, o sistema também está sempre procurando isso, para que a vida possa avançar naturalmente. Tá? Eu não colo a posição de liderança a um cargo no organograma, não necessariamente. Tem situações em que isso tem que vir mesmo de uma chefia, de um gerente, de um diretor. Tem situações que a hierarquia formal é quem está realmente dizendo para onde vamos. Mas tem coisas ali no varejinho, no miudinho do dia a dia, que a liderança simplesmente ela emerge. E algo bom, belo, algo verdadeiro acontece, e com naturalidade. Eu encontro pessoas que têm medo de amar. E aí, com medo de amar, elas se autolimitam. Dizem, não, eu não quero. Simplesmente não quero. Aí é um outro tipo, é um problema de outra natureza, não é exatamente perfil de liderança. Já estamos indo para um outro subtema aí. Pronto. Rita, por favor. Então, boa noite, eu cheguei atrasada, mas muito interessante e conforme a Dayana falou, a liderança, a questão da humildade, quando eu dou esse treinamento de liderança sistêmica, a última vivência que eu faço é a vivência do lava-pés. Eu acho bem interessante, porque o líder sistêmico ele tem que ter esse olhar para a humildade mesmo, né? E quando se faz também, quando eu faço também o primeiro módulo, que é a avaliação de perfil comportamental, numa visão sistêmica é muito interessante, porque a gente constela o perfil. Constela o constelador, o comunicador, o planejador, o executor. Bem interessante, porque o grupo olha, por exemplo, aquele que é muito executor e ele quer desenvolver mais o seu lado comunicador, ele olha para o lado do comunicador e assim por diante. Só para contribuir. Super interessante, Rita. Muito obrigado pela contribuição, nossa. Sim. Fantástico. Obrigado. Fábio, por favor. Boa noite, pessoal. Bom, só trazer um ponto aqui, referente à questão aí de liderança, quando a gente entra, por exemplo, numa estrutura muito grande, né? Que eu vejo, né, que acho que a maior dificuldade dos líderes aí, e eu já passei por isso, é quando você tem, por exemplo, um diretor, embaixo do diretor tem gerente sênior, tem outros gerentes, e ali embaixo do gerente você tem toda uma equipe, né? E uma coisa até que estava conversando um dia com uma liderada, que ela falou, sua liderança é tranquila, o pessoal fala bem, né? O pessoal falou que teve outros lugares que passou por líderes complicados, tudo, e aí, né, uma coisa que ela fez até eu parar para pensar, né, nessa questão de uma estrutura muito grande, né, e que eu acho que é uma questão aí que eu até queria escutar um pouquinho de vocês, é a questão do delegar, porque eu vejo quando eu tenho uma líder, vamos dizer assim, um líder, um gestor, ele tem uma equipe, aquelas pessoas estão sob a responsabilidade dele, apesar de ter uma diretora ou um diretor em cima, aquela diretora, aquele diretor, eles têm que respeitar quem está abaixo, fazendo o trabalho também de líder e delegar uma certa atividade, sem passar por cima também daquele gestor, porque assim você mantém um equilíbrio e aquele diretor também passa para o gerente ou para o gerente sênior falando assim, eu confio em você, vai lá fazer o seu trabalho e eu preciso dessa atividade. Eu queria escutar um pouquinho desse tipo de equilíbrio, como que seria esse tipo de situação.
está falando é uma das leis, né? Que é a lei a ordem da hierarquia. Quando essa hierarquia está alinhada, como você descreveu, essa organização vai funcionar muito bem. O desalinhamento vai trazer o vexame de emaranhados. E aí começa o problema. Uhum, entendi. Eu pergunto isso porque já teve casos onde a liderança acima não respeitava, mas quando chegava até mim, eu tinha que segurar aquilo para não permitir que aquilo ultrapassasse a minha liderança e refletisse quem estivesse abaixo. Porque às vezes, mesmo abaixo, eu tinha um líder técnico que reportava para mim, para não deixar que ele fizesse a mesma coisa. Né? E aí, quando a gente segura esse tipo de situação, eu sei que gera um desequilíbrio e o quanto que isso é de ruim, né, no dia a dia da empresa. Isso é pesado para quem está nessa posição aí de amortecedor, né? Mas também isso me leva a pensar por que você está nessa posição. O que é que você tem para aprender aí? O que é que te atraiu aí? É um bom ponto, é um ponto a se pensar, né? Sim. Tem um porquê disso. E a Equivale. Sônia pode falar da sincronicidade também, né? Pode falar, Almir. Não, é que o diálogo entre o Fábio e o Magno me fez lembrar, fazendo um paralelo com o que acontece nas dinâmicas familiares, né? Quando muitas vezes os filhos são colocados como as pessoas que vão resolver as coisas que os pais não resolvem. Isso é uma desordem, basicamente. E tem muitos filhos que padecem disso e até carregam mesmo essa tarefa em nome de algo que para eles faz sentido, mas que é conviver com uma desordem. E isso pode ter um custo muito alto para esse filho e para os pais também. Então, é claro que a complexidade numa organização, né, tem muitas coisas que precisariam ser olhadas, mas me fez lembrar essa desordem básica que afeta muitas famílias, né? Muitas. Eu vejo também que as experiências, Fábio, elas vêm, elas são atraídas para o que nós precisamos crescer, né? Então, tem uma tendência, né, dessas experiências se repetem, como Almir está trazendo também, por uma desordem, ou se elas se repetem, para que eu aprenda com elas, e aí a minha forma de olhar para elas também, e perguntar o que aquela experiência está querendo me ensinar, que a vida é pedagógica, né? Toda a vida nossa, se a gente prestar atenção, ela está sempre nos colocando em situações de aprender. Então, é possível olhar dessa forma também, né? Então, o que a vida está querendo me trazer num viés de confirmação, ou não, se é algo que, de repente, eu estou... Está muito pesado, está se repetindo, e é algo que eu preciso fazer algo a respeito, né? Ou aprender com a situação para poder atrair cada vez mais experiências, eventos sincronizados com o meu propósito maior, que aí vai além, né? Sem querer furar a fila aí, Wagner, só pegando o fio dessa meada aí, os filhinhos da mamãe são ótimos negociadores. E muitas vezes essa habilidade treinada por longos anos no sistema familiar é usada nas organizações. Se a pessoa trata dessa dinâmica pessoal e ela sai desse lugar de filhinho da mamãe ou filhinha do papai, como muito bem definiu o Hellinger, normalmente ela abre mão de ocupar determinadas posições
em que antes ela estava muito confortável, porque ela lida muito bem com essa coisa de administrar pressão, de defender o time, de não deixar vir de cima para baixo, papai, arredondar bolas quadradas, e ela pode, de repente, dizer, chega, isso realmente hoje não faz mais sentido para mim. Então, às vezes, ela está numa determinada função como essa, expressando uma lealdade oculta a uma dinâmica familiar que treinou ela muito bem ao longo da vida, para ela estar num lugar que não é dela. Resumidamente, é isso. Né? E os sistemas são cruéis, como dizia o Renato Bertatti, pelo menos lá no início ele dizia, o sistema é cruel, o sistema ele se serve de nós, na medida em que a gente ama, né? A gente, às vezes, se sacrifica pelo sistema. É isso. Vamos ouvir agora o Dr. Wagner. Não, o que me suscitou aqui na questão que a Rita traz e o que o Fábio traz é esse esforço da harmonia na desarmonia de todo o sistema, vamos dizer, de um país em mudanças, de busca das suas próprias identidades, e nessa construção do que a gente chama hoje de ecossistema de inovação, que possibilita você surfar nessa onda de transformação, né? Nesse momento da tecnologia, da IA, e que muitas vezes o Fábio deve sofrer os impactos para ele coordenar uma equipe que ainda não se modernizou. E aquela equipe que está lá em cima, que se modernizou, como ele desenvolve esse trabalho? E como que a Rita integraliza o movimento da constelação, trazendo? Tudo gera um autoconhecimento, Fábio. E esse autoconhecimento nos dá mais competência. E a competência tem que estar dentro da humildade, que é um valor. Então, dentro desses valores reais, a gente pode transformar, né? Eu tenho um vídeo aí que chama Ecossistema de Inovação, que eu gostaria que vocês tivessem acesso aí na internet, e que é um modelo muito interessante do que está acontecendo nos bastidores desse Brasil, que é maravilhoso, né? Novas inovações, novas perspectivas, mas justamente como desenvolver essa percepção de todo o ecossistema na onde eu estou trabalhando, né? Se eu sou o leão, né? O leão tem que desempenhar o papel dele. Então, vamos dizer, essa visão mais ambiental, mas que, em algum momento, eu sou cirurgião pediátrico e sou homeopata aqui na minha cidade. E trabalhei dentro de um hospital. Mas como trazer o hospital, que agora busca uma automatização, mas antes não humanizou ainda, né? Então, tá vendo os desafios, Fábio? A Rita também traz com propriedade essa questão. Acho que as constelações trarão para o futuro essa tentativa de humanizar mais todo o sistema. Não sei, é essa a minha visão. Muito bem. Alguma pergunta adicional? Pode falar, Ana, por favor. Vocês comentando aí, eu fiquei pensando, e quando nós temos funcionários que eles fica colocando a gente como donos da empresa, como se fosse pais, tipo assim, quer adiantamento no salário, né? Tá sempre com probleminha, não vai, sempre apresentando atestados. É porque eu fiquei pensando assim, se eu não sei, é porque ele já está querendo ir embora? A pergunta aí, o que é que atraiu esse tipo de funcionário para o seu negócio? Ai, a Almi gosta, né, Almi? Ai. A pergunta abre uma avenida de reflexões. Eu vou responder. Eu creio que no momento que eu contratei,
sim, eu poderia ter atraído aquele funcionário. Mas hoje, como eu estou em outro degrau, né, que eu busquei autoconhecimento, tá? Talvez não ressoa mais comigo. Mas eles estão aí, continuam lá. Continua. Então, já que você foi para esse patamar, você precisa levar essa organização para esse patamar. E quando essa organização chega nesse patamar, acontece aquilo que eu falei lá atrás. Ele é expelido. Está me lembrando um trabalho bem simples que eu fiz uma vez para um dono de uma empresa pequena, com 20 funcionários, né? Pequena, mas muito respeitável. Ele me expôs algumas situações e o que eu propus a ele é que ele desse de presente para a equipe que a gente fizesse um grupo de estudos, de leitura guiada do livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Êxito na Profissão. Então, nós lemos de cabo a rabo um livro do Bert Hellinger, respondendo perguntas, assimilando os conceitos, e isso, vamos dizer, foi dissolvendo uma boa parte de uma visão que estava ligada a um momento anterior da empresa, mas que o empresário não estava conseguindo transmitir tudo que ele já estava vendo, e aí nós deixamos o Bert Hellinger resolver. Foi muito interessante. Nós utilizávamos uma meia hora, 2 vezes por semana, depois do expediente, para ler aquele livro tão pequenininho do Bert, né? Por poucas páginas, né? E isso foi muito importante na virada que aquele gestor precisava promover na cultura da organização. Algumas pessoas pediram demissão e outras mudaram muito a sua maneira de se posicionar no dia a dia. Então, não estou dizendo que isso serve para todos os casos, mas naquele caso, daquela empresa que eu estava acompanhando, eu propus isso e funcionou. Ele está dizendo que faz sentido afirmar que esse funcionário que fica apresentando atestado e outras demandas estão vendo na empregadora a figura de uma mãe. E assim estão sempre demandando dela, na posição de criança, que exige. Uma boa leitura. Aline, por favor. Olá, boa noite a todos e a todas. Assim, queria só fazer um comentário, né, sobre isso que a Yandra falou. Eu vim a convite do Willer e eu sou especialista em saúde mental, sou enfermeira, então quando o Dr. Wagner começou a falar, me simpatizei muito, porque eu trabalhei mais de 10 anos em hospital, então entendo muito bem toda essa parte, né, da gente lutar meio que contra a maré, enfim, pelos nossos propósitos, né? E eu mudei um pouco também, hoje eu não cuido também mais das pessoas do corpo físico em si, eu falo que eu sou muito mais uma enfermeira de almas, e atualmente eu sou terapeuta integrativa e trabalho também com bem-estar e gestão de felicidade nas empresas. E, assim, estou aprendendo demais, né, com essa visão sistêmica. A minha professora aí do Willer, ela fala muito sobre isso também no curso de gestão da felicidade. Mas, assim, Yandra, acho que além, né, de toda essa visão sistêmica, que é o que todos nós estamos aqui, é muito importante você também avaliar na tua empresa toda a questão da tua cultura organizacional, se os teus propósitos e os teus valores estão muito claros para esses colaboradores, né? Porque tem muita coisa, como o Almir falou, né? É um rio de possibilidades aí. Mas vale a pena você revisitar o teu propósito dentro da tua empresa, os teus valores e o que se está fazendo isso com os teus colaboradores, né?
o nível de satisfação deles. Então, acho que existem muitas nuances que você pode também entender o que está acontecendo aí por trás, nos bastidores, e o que de repente está no oculto que você não está conseguindo enxergar. Que ferramentas que você pode, por exemplo, utilizar para dar uma sondada com esses colaboradores do que de fato eles pensam, né? Ou se tem alguém que possa fazer isso com você, enfim, mas precisa entender mais nuances sobre isso, sabe? Uhum. Não, assim, é interessante porque depois que esse ano, principalmente esse ano, eu tenho observado que esse funcionário não está ressoando mais com a empresa, sabe? Assim, não tá rendendo, está sempre apresentando atestado. Então, assim, e eu fico observando outras empresas passando assim, claro, não passa pela mesma coisa que eu, porque assim, eu sou muito. Minha cultura organizacional é muito forte, porque assim, eu trabalho em cima disso. Mas ele já não está mais ressoando, sabe? E ele mesmo fala com os colegas dele, né? Fala assim, eu acho que André vai me demitir. Ele fala. Então, no fundo, vocês já têm as respostas, né? Que os ciclos, que são ciclos, né? Acho que é respeitar esse ciclo mesmo, né? Uhum. Obrigado, Aline, pela contribuição. Fábio, por favor. Só um comentário à questão que vocês trouxeram da questão do sistema expelir, né, aquele funcionário, aquele recurso, chegou a acontecer comigo, né, em uma situação onde eu tinha um time e eu acabei absorvendo um outro time para poder fazer a gestão também daquele time, porque a pessoa que estava à frente daquele time não estaria mais, né, então ela estaria assumindo outra posição e eu acabei assumindo os dois times. E o que eu tive o trabalho de fazer? Eu acabei tendo que absorver e tem uma harmonização. Você precisa que aquelas pessoas que são recebidas, elas vão estar ali dentro do time. E uma coisa que hoje eu tenho com mais clareza com tudo isso que vocês trouxeram é que as pessoas que não quiseram estar sobre a minha liderança ou com aquela maneira de liderança, mesmo trazendo uma harmonização, ou saíram da empresa, ou tiveram a oportunidade de ir para outros clientes, outros projetos, outras coisas dentro da própria empresa mesmo. E novas pessoas também foram chegando, pessoas que talvez estavam harmonizadas com a minha liderança, né? Então, isso vocês conseguiram me trazer uma visão bem mais clara, né? E não só a questão de falar a pessoa vai ser demitida, ou vai ser da empresa, ou pedir as contas, mas quando você herda também, né, você acaba tendo que ter essa harmonização e também algumas pessoas serão expelidas também, né? É tudo processo natural, que eu já estava falando, de ir para o mais e para o menos. Uma contribuição também, e Andra, para você ver se faz sentido, eu estou sentindo assim que, olhando pela ordem do pertencimento, se os funcionários, né, os liderados, estão sendo vistos, estão sendo ouvidos, estão se sentindo pertencentes, estão sendo valorizados, né, eu tô usando essa ordem, né, ao meu favor. Então, é só um comentário também. Dayana? Então, talvez a pergunta que eu vá fazer até auxilia aí, Andra. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o equilíbrio entre a liderança com a amizade com os liderados. Eu diria que a amizade termina, né? E esse termina é um limite e não um rompimento, a partir do momento que aquele amigo ou colaborador
ultrapassa a linha dessa hierarquia. Ou seja, é possível você ter amizade com os colaboradores, né? Mas tem que tomar muito cuidado em função desses limites e dessas linhas. Eu vejo que uma das qualidades do bom líder é saber olhar para o que nos une aqui nesse sistema empresarial. A empresa tem seus objetivos, a empresa tem sua missão, a empresa tem seu propósito. E, prioritariamente, é para isso que nós estamos aqui. Se nós estamos olhando para isso, a amizade é possível e até favorece que algumas coisas difíceis de serem ditas possam ser ditas com toda franqueza. Meu amigo, é o seguinte, você errou feio aqui. Você precisa estudar mais tal coisa, ou você precisa corrigir esse tipo de comportamento aqui em relação a tal. Você foi desatento em relação a um determinado processo. Um amigo pode dizer isso com toda a autoridade do líder, porque não está tratando a amizade como algo, vamos dizer, que esteja acima do objetivo maior. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos aqui a serviço de um sistema que tem que funcionar, que tem que cumprir, que tem que realizar metas, tarefas. As tarefas são muito importantes no sistema empresarial e elas não podem ser negligenciadas, senão vamos viver no coffee break, né? Vamos viver no intervalo, e o trabalho é aquilo que a gente faz entre um intervalo e outro. Não faz sentido. Alguma coisa vai muito mal aí nesse perfil de liderança. Tem que ser um pouco duro também, no sentido de dizer para que a gente está aqui, né? Um pouco duro, assim, não quer dizer malvado nem nada, mas assim, quanto mais amigo, mais isso tem que ser transparente entre sócios, por exemplo, mas principalmente na gestão de equipes, né, dentro da abrangência de um líder, pode ser um líder intermediário, pode ser na hierarquia, pode ser um gerente, por exemplo, de uma pequena equipe, mas aquela equipe tem uma missão, aquela equipe tem uma função, ela está ali para fazer alguma coisa funcionar bem. E isso, no sistema organizacional, não pode nunca sumir do horizonte do líder, senão vira, em vez de ser uma fábrica de parafuso, é uma fábrica de fazer amigos. E nós estamos aqui para fazer parafuso, gente. Então, vamos fazer direito, né? É isso. É assim que eu vejo também, tá? E também, assim, inteirando com o que o Almir traz, evitar favoritismos, né? Explícitos ou implícitos, ficar ligado para evitar. E pensar que uma instituição, ela envolve, no âmbito daquele setor que você está trabalhando, um princípio fundamental da reciprocidade. A reciprocidade em todo o ambiente gera resiliência. A resiliência em todo o ambiente gera a sustentabilidade daquele departamento, daquele processo que se constrói na perspectiva da sustentabilidade do próprio negócio. Então, estudos são relações humanas, né? E dessas relações humanas começa o primeiro contato nessa visão da reciprocidade em todos os departamentos, em toda a empresa, né? O do patrão, o mais chefe lá, o que está precisando ter lucro para poder gerar emprego, até o último nível que merece todo respeito em relação ao trabalho, vai gerar um ambiente fundamental de saúde, que implica numa saúde ambiental, vamos dizer assim, até na plantação de árvores no entorno da empresa.
Uma outra pergunta, a gente já vamos para 1h45. Resumindo, a vida é um grande aprendizado, né? Sim. Não temos muitas perguntas que foram colocadas no site. Uma foi a minha amiga Sônia, que colocou como a visão sistêmica auxilia o líder a tomar decisões. Eu não vou responder, Sônia, porque você acabou de responder. E acho que durante a nossa conversa, ela foi respondida também, durante todo o nosso encontro hoje. Isso. Os temas ligados diretamente aqui. Pergunta da Mona Lisa, que não veio. As pessoas que perguntaram não estão aqui. Mas vamos falar, as perguntas estão relacionadas, né? Como trazer a equipe para o nosso lado? Como se impor sem parecer que estamos mandando? Sônia, você foi sorteada para responder a pergunta. Olha, eu penso assim que um pouco naquela linha do que eu falei, né, de prestar atenção se todos estão pertencendo, ali estão sendo valorizados, se tem um espaço de escuta real, se todos estão sendo pertencentes, né, para evitar de ter um afastamento emocional, né, da pessoa ali, da equipe. E né, se alguém pode estar se sentindo excluído, eu estou pensando um pouco nessa linha aqui também, trazendo para as leis sistêmicas, né, e como estão essas relações na estrutura ali da empresa, como entender como são essas relações que influenciam o comportamento da equipe. Perfeito. Tem uma pergunta interessante. A hierarquia na empresa, a dinâmica segue regras de que sequência, quando se trata de família? Acho que aqui está misturando. Tá? Empresa familiar, a gente tem lá o irmão mais velho abaixo do mais novo. Quer comentar, amigo, por favor? Essa resposta é fácil, Magno. Depende. Depende de como as pessoas tratam a hierarquia que é a mais básica, que é a familiar. Numa empresa familiar, antes de serem sócios ou membros de uma mesma equipe, as pessoas são membros de uma família. E as dinâmicas que se aplicam àquela família especificamente, é muito comum que elas transbordem para o sistema familiar. E aí acaba não tendo diferença entre a macarronada de domingo e a reunião de diretoria da empresa. E isso vira uma bagunça. Então, a ordem é o caminho, né? E aí a gente tem que olhar para o caso específico e ver como é que as coisas estão acontecendo naquela empresa, naquela dinâmica. Mas, como regra geral, a dinâmica familiar, por ter raízes mais profundas, ela se sobrepõe. Então, muitas vezes, o Gunther Weber, por exemplo, citava muitos exemplos de empresas familiares, até empresas até grandes, até antigas, com décadas de existência, e até com algum grau de prosperidade, onde determinados vícios de comportamento, padrões culturais, eles eram difíceis de ser transformados, porque isso era uma verdade familiar que estava ali colada na cultura empresarial. Então, se a gente tentar passar por cima da família ou das dinâmicas familiares,
nós vamos ter muito trabalho para tentar mudar como as coisas funcionam numa empresa. Então, até mesmo a nossa intervenção, ela tem que seguir a ordem. Primeiro, o mais importante, o pai é o pai, a mãe é a mãe, o filho mais velho é o filho mais velho, e ele pode ser liderado por um filho mais novo, desde que no seu lugar de filho mais velho ele seja respeitado como o irmão mais velho, e ele esteja de acordo com o lugar de maior destaque que um filho mais novo, um irmão mais novo, possa ocupar na organização. Ele não pode ser simplesmente ignorado, porque o irmão mais novo tem uma formação acadêmica melhor, ou, enfim, tem determinadas habilidades que para a empresa familiar são mais úteis. Vai ter conflito. E, então, é isso. Por isso que depende. É o que eu posso dizer. Título de ilustração, eu fiz uma constelação com um rapaz que tinha um problema com os irmãos. O pai faliu o negócio, ele reabriu, e era um negócio de sucesso. E conflitos e mais conflitos com os irmãos mais velhos. Ele tinha uma superdotação, estava claro isso. Resulta que haviam 3 escolhidos, 3 abortos. E essa era a raiz do conflito. É um caso bem interessante. Você fica olhando para a organização, para essas dinâmicas e tal. É aquilo que você falou, né, Pedro? Quando a coisa te surpreende de um jeito que ela nunca pensei nessa possibilidade, né? É isso. Muito bom. Era isso que estava aqui de perguntas relacionadas ao tema. Muito bom. Agradeço aí a disposição, Magno e Sônia, né? E a presença de todos mais uma vez. A gente que agradece a oportunidade. Nossa, foi ótimo. Gratidão. Provavelmente, daqui mais ou menos um mês, vocês vão ser convidados novamente a estar com a gente aqui e continuar estudando. Tá bom? Um grande abraço. Gente. Boa noite. Valeu. Boa noite. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.